Já tá gravando. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Aqui é a Luciana Nóbrega. Sou coordenadora dos temas contemporâneos transversais da Educação Básica Integral do Ministério da Educação. E hoje aqui conosco, agora à tarde, dando continuidade ao nosso programa de abordagem das modalidades especializadas de ensino, nós vamos dar continuidade sobre educação indígena. Nós fizemos uma web com a Divina e muitas pessoas, muitos de vocês pediram para a gente passar novamente o material porque deu um probleminha lá no YouTube. Então, quem assistiu a web ao vivo participou, interagiu, mas quem foi procurar a web depois não encontrou no YouTube, tá? Então, a gente está fazendo esse outro momento aqui para vocês que não estiveram lá no dia. Nós estamos aqui hoje com a Fernanda Frade, ela é da Diretoria de Modalidades Especializadas da Educação e Tradições Culturais Brasileiras, tá? Ela também é da CEMESP, trabalha junto com a Divina, e nós vamos fazer, novamente esse momento aqui com vocês sobre a educação indígena, tá? Aí agora eu vou passar aqui para a Fernanda, ela vai apresentar. Ela está um pouquinho gripada, está tossindo, tá bom? Então, se a gente der um tempinho aqui, vocês não saiam, tá? Nós estamos aqui ainda. Eu vou passar para a Fernanda e ela vai falar com vocês. Boa apresentação. E no momento final, a gente sobe e depois vocês podem mandar alguma dúvida, mandar alguma orientação, alguma sugestão para o e-mail que ela vai apresentar no final, tá bom, gente? Obrigada. É você, Fernanda. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. A ideia da gente conversar hoje aqui é tentar estabelecer uma relação entre a educação escolar indígena e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para subsidiar a construção de currículo de ensino médio indígena. Então, assim, só para estabelecer onde que a gente está situado aqui no organograma do Ministério da Educação, então essa parte de cima são as secretarias do MEC, né? A CEMESP, essa de azul, Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação, ela tem 3 diretorias. A nossa diretoria aqui é a Diretoria de Modalidades Especializadas de Educação e Tradições Culturais Brasileiras, que tem uma coordenação, que é responsável pela educação indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e pela temática de tradições culturais brasileiras. Né? Então, quais são as atribuições da diretoria? Ela tem como competência planejar, coordenar e orientar a formulação e implementação de políticas educacionais que promovam o direito à educação das populações do campo, dos povos indígenas, das crianças, adolescentes e dos jovens em situação de itinerância e vulnerabilidade social, da população afro-brasileira e dos remanescentes de quilombos em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Falando um pouquinho aqui sobre os povos indígenas. Tá? Eles constituem cerca de 0,4% da população brasileira, tá? Mais ou menos, aproximadamente, um total de 800 mil indígenas vivendo no país, segundo o Censo Demográfico de 2010. Então, segundo a FUNAI, existem 225 povos indígenas, além da referência de 70 povos vivendo em locais isolados e que ainda não foram contactados, tá? Então, a gente tem a existência de 274 línguas indígenas diferentes e os territórios estão espalhados por todo o país. Então, é muito importante essa questão da língua indígena na elaboração do currículo, por isso que eu estou falando um pouco sobre isso, tá? Depois a gente vai falar aqui no decorrer da apresentação. Mas é importante saber que essas línguas são faladas em uma ampla extensão territorial e populacional. Então, tem algumas línguas que são faladas por toda a população em um pequeno território, tem outras línguas que são faladas por um reduzido número de pessoas, tem outras línguas que estão sendo revitalizadas por meio de registros escritos e com a ajuda de especialistas. Muitas línguas indígenas já desapareceram em decorrência das práticas monolinguísticas, né, perpetradas pelo Estado brasileiro, desde a época colonial, entre outras situações.
indígenas possuem diferenças grandes relativas à língua, ao seu modo de viver, de pensar e às suas memórias e experiências históricas. Isso tudo, estou colocando contexto porque isso vai ter que ser evidenciado no currículo. Tá? Alguns marcos que eu selecionei da educação apareceu educação do campo ali sem querer, da educação escolar indígena, que são fundamentais que vocês, pelo menos, acessem as questões, por exemplo, a Constituição Federal, né, tem que ser acessada. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, sobre povos indígenas e tribais. O Decreto número 26, de 4 de fevereiro de 91, que dispõe sobre a educação indígena no Brasil. A LDB. Os indígenas, a educação indígena, ela possui um referencial curricular nacional para as escolas indígenas, ele é de 1998, super importante que vocês leiam. A resolução número 3 de 99, que fixa diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas indígenas. A resolução número 4 de 2010, que define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, também é super importante. A resolução número 5 de 2012, que define diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, super importante que vocês leiam. E a resolução número 3 de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que é a básica, a geral. Então, vou falar um pouquinho rapidamente, não só por todas essas legislações, mas algumas que eu considerei importantes frisar. Tá? Primeiro, a questão da Constituição Federal, que frisa, que ela declara o respeito ao direito à diferença. Então, a Constituição de 88, ela rompe com uma tradição de quase 5 séculos de política integracionista, tá? que queria integrar os índios à sociedade brasileira. Tá? Então, ela reconhece aos índios o direito à prática de suas formas culturais próprias, suas línguas, seus modos de vida. Tá? Então, está lá no artigo 231. São reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-los, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, o artigo 215 define como dever do Estado a proteção das manifestações culturais indígenas. A escola, então, passa a se constituir como instrumento de valorização dos saberes e processos próprios de produção e recriação da cultura, que devem ser a base para o conhecimento dos valores e das normas. Bem, a LDB, ela acentua enfaticamente a diferenciação da escola indígena em relação às outras escolas do sistema, pelo bilinguismo e pela interculturalidade. A gente vai falar um pouco sobre isso adiante. Tá? Então, ela reconhece que os índios podem utilizar suas línguas maternas e os seus processos de aprendizagem na educação escolar. Então, se institui a possibilidade da escola indígena contribuir para o processo de afirmação étnica e cultural desses povos, e ser um dos principais veículos de assimilação e integração dos indígenas. Então, o artigo 26A da LDB é um dos mais importantes com relação à questão indígena, ou a educação escolar indígena, porque ela estabelece como obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados. Tá? Então, o primeiro parágrafo estabelece que o conteúdo programático que se refere a este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses 2 grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Esses conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos indígenas
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, mas especialmente nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. A resolução número 4 de 2010, ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, no artigo 37, ela estabelece que a educação escolar indígena ocorre em unidades educacionais inscritas em suas terras e culturas, tá? Então, as quais têm uma realidade singular, requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico e cultural de cada povo ou comunidade e formação específica dos seus docentes, observados os princípios constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a educação básica brasileira. Então, na estruturação e no funcionamento das escolas indígenas, é reconhecida a sua organização de possuidores de normas e ordenamento jurídico próprios, com ensino intercultural e bilíngue, falaremos mais um pouco adiante, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Então, na organização da escola indígena, deve ser considerada a participação da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como suas estruturas sociais, suas práticas socioculturais e religiosas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, atividades econômicas, edificação de escolas que atendam aos interesses das comunidades indígenas, uso de materiais didáticos e pedagógicos produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena. Então, a educação escolar indígena, ela apresenta princípios. A gente vai falar sobre cada um. Primeiro, interculturalidade, organização comunitária e territorialidade, bilinguismo e ou multilinguismo e projetos político-pedagógicos específicos. Então, escola específica e diferenciada. Então, a escola, ela é concebida, planejada e organizada como reflexo das aspirações particulares de cada povo indígena, tá? Então, a participação das populações indígenas na concepção, planejamento e organização da escola é fundamental, assim como do seu currículo, tá? E ela tem autonomia em relação a determinados aspectos que regem o funcionamento e orientação da escola não indígena. A educação indígena, ela é realizada a partir de uma organização comunitária, tá? Então, as escolas têm liberdade de decisão quanto ao currículo e organização escolar. Elas podem ter um calendário escolar específico, elas podem desenvolver pedagogias específicas, ela pode determinar seus objetivos, conteúdos, espaços e momentos utilizados para a educação escolarizada. É lógico que a BNCC deve ser seguida pelas escolas indígenas, mas existe uma maior liberdade de decisão quanto à forma como esse currículo vai ser elaborado e aos conteúdos, e essas questões que eu coloquei, tá? A interculturalidade. A ideia da educação escolar indígena é promover um diálogo entre a realidade dos próprios alunos indígenas e seus conhecimentos e os conhecimentos gerais, universais, vindos de diversas culturas humanas. Isso é interculturalidade, o diálogo entre os dois tipos de conhecimentos, tá? A educação indígena, ela pode ser bilíngue ou multilíngue, tá? Como a gente conversou no início, como a reprodução sociocultural das sociedades indígenas, na maioria dos casos, é manifestada através do uso de mais de uma língua, além do português, tá? Então, mesmo os povos indígenas que são hoje monolíngues sem língua portuguesa, ou seja, falam só língua portuguesa, eles continuam a usar a língua de seus ancestrais como um símbolo poderoso
para onde confluem muitos dos seus traços identificatórios, tá? Constituindo, assim, um quadro de bilinguismo simbólico importante. Tá? Então, a educação indígena, ela pode ser bilíngue e multilíngue, dependendo do caso específico de cada comunidade indígena, né? Se são falantes, se existe língua própria, indígena ou não. Bem, a oferta do ensino médio indígena, ela aparece na resolução número 5 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Indígena, tá? E ela aparece como um meio de fortalecimento dos laços de pertencimento identitário dos estudantes, com seus grupos de origem, tá? Então, a oferta do ensino médio, ela deve favorecer a continuidade sociocultural dos grupos comunitários em seus territórios. Por isso que a importância de ter educação indígena dentro dos territórios indígenas. Promover o protagonismo dos estudantes indígenas, ofertando-lhes uma formação ampla, não fragmentada, que oportunize o desenvolvimento das capacidades de análise, tomada de decisões, resolução de problemas, flexibilidade para continuar a aprendizado de diversos conhecimentos necessários às suas interações com seu grupo de pertencimento e com outras sociedades indígenas e não indígenas. E garantir aos estudantes indígenas condições necessárias à construção do bem viver de suas comunidades, aliando em sua formação escolar conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais e práticas culturais próprias dos seus grupos étnicos de pertencimento, num processo educativo dialógico e transformador. Então, cabe aos sistemas de ensino, por meio de ações colaborativas, promover essa consulta livre, prévia, informada, está na Convenção 69. Então, promover uma consulta livre, prévia, informada ao povo indígena sobre o tipo de ensino médio adequado às suas comunidades. Tá? Então, realizando o diagnóstico das demandas relativas a essa etapa da educação básica em cada realidade sociocultural indígena. As comunidades indígenas, por meio de seus projetos de educação escolar, têm a prerrogativa de decidir o tipo de ensino médio adequado aos seus modos de vida e organização societária. Isso está definido na resolução número 2 de 2012. Tá? Na definição do ensino médio, atenda às necessidades dos povos indígenas, prevê o uso de suas línguas, né? Isso se constitui em importante estratégia pedagógica para a valorização e promoção da diversidade sociolinguística brasileira. A resolução número 3 de 2018, ela estabelece que devem ser contemplados, sem prejuízo da integração e articulação das diferentes áreas do conhecimento, estudos e práticas de, primeiro, língua portuguesa, assegurar às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. História do Brasil e do mundo, levando em conta essas contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. História e cultura afro-brasileira e indígena, em especial nos estudos de arte, de literatura e história. Não tem problema. Tá? Esse é o artigo 11. Claro que o currículo é maior do que isso. Tá? Nos currículos da educação escolar indígena, inclusive da educação escolar quilombola e das comunidades tradicionais, podem ser considerados outros saberes relevantes às realidades dessas comunidades. Projeto político-pedagógico das escolas indígenas. A formulação do projeto pedagógico próprio, por escola ou por povo indígena, terá por base as diretrizes curriculares nacionais referentes a cada etapa da educação básica, as características próprias das escolas indígenas, em respeito à especificidade étnico-cultural de cada povo ou comunidade, as realidades sociolinguísticas em cada situação, os conteúdos curriculares especificamente indígenas e os modos próprios de constituição do saber e da cultura indígena, a participação da respectiva comunidade ou povo indígena na elaboração do projeto pedagógico.
para que seja garantida uma educação diferenciada, não é suficiente que os conteúdos sejam ensinados através do uso das línguas maternas, somente. É necessário também incluir conteúdos curriculares propriamente indígenas e acolher modos próprios de transmissão do saber indígena, como o modo oral. Mais do que isso, é imprescindível que a elaboração dos currículos, entendida como processo sempre em construção, se faça em estreita sintonia com a escola e a comunidade indígena e sob a orientação dessa comunidade. Alguns critérios para a organização curricular. Primeiro, reconhecimento das especificidades das escolas indígenas, quantos aqueles princípios, né? Aspectos comunitários, bilíngues e multilíngues, interculturalidade, diferenciação. Flexibilidade na organização dos tempos e espaços curriculares, de modo a garantir a inclusão dos saberes e procedimentos culturais produzidos pelas comunidades indígenas, tais como as línguas indígenas, as crenças daquela comunidade, memórias, saberes ligados à identidade étnica, maneira de organização social, suas relações humanas, manifestações artísticas, práticas desportivas, tá? Essa duração que estava na resolução número 5, que era a duração mínima anual de 200 dias letivos, mudou. Hoje você tem uma nova carga horária para o ensino médio. Tá? Então tem que consultar a legislação do ensino médio para ver quanto ficou a carga horária para a duração mínima. Tá? Mas essa carga horária ela tem que ser respeitada na organização curricular. A flexibilidade do calendário das escolas indígenas, tá? Que ele pode ser organizado independente do ano civil, de acordo com as atividades produtivas e socioculturais das comunidades indígenas. Bem, deve-se prever a interdisciplinaridade e contextualização na articulação entre os diferentes campos do conhecimento, por meio do diálogo transversal entre componentes diversos e o estudo e pesquisa de temas da realidade dos estudantes indígenas e suas comunidades. Adequação das metodologias didáticas e pedagógicas às características dos diferentes sujeitos das aprendizagens, em atenção aos modos próprios de transmissão do saber indígena. Então, a gente falou muito sobre a transmissão de conhecimento por meio oral. Isso é uma forma bastante característica de transmissão de saber. Necessidade de elaboração e uso de materiais didáticos próprios nas línguas indígenas e em português, apresentando conteúdos culturais próprios às comunidades indígenas. Tá? Atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar à formação dos estudantes indígenas que apresentem tal necessidade. Bem, a Base Nacional Comum Curricular. Assegurar competências específicas com base nos princípios da coletividade, reciprocidade, isso daí da Base Nacional Comum Curricular, desculpa, eu devia ter falado no início. Isso daí, a questão dos públicos específicos, da educação escolar indígena, quilombola e do campo, ela aparece basicamente na Base Nacional Comum Curricular na introdução. Tá? Isso aqui é um resumo dessa pequena introdução, é um pequeno resumo da introdução que a Base Nacional Comum apresenta. Tá? Então, o que a Base Nacional Comum Curricular fala em relação a esses públicos? Tá? Assegurar competências específicas com base nos princípios, que é aqueles princípios que a gente falou, coletividade, reciprocidade, integralidade, espiritualidade e alteridade indígena, a serem desenvolvidas a partir de suas culturas tradicionais, reconhecidas nos currículos dos sistemas de ensino e propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, em uma perspectiva cultural do diálogo entre os saberes indígenas próprios e os saberes universais, considerar seus projetos educativos, suas formas educativas, suas cosmologias, lógicas,
seus valores e princípios pedagógicos próprios, né? Sempre em consonância com a Constituição Federal, diretrizes internacionais como a Convenção 169 da OIT e documentos em geral sobre a questão dos direitos indígenas, tá? E construir currículos, então, interculturais, diferenciados e bilíngues, considerar seus sistemas próprios de ensino e aprendizagem, tanto em relação aos conteúdos universais quanto aos conhecimentos indígenas, bem como o ensino da língua indígena como primeira língua. Tá? Bem, alguns desafios que a gente encontra atualmente com relação à educação escolar indígena. Tá? Então, a gente observa claramente uma defasagem entre o avanço do discurso e da legislação sobre a educação escolar indígena e a realidade de grande parte das escolas que ofertam educação indígena e dos seus projetos políticos pedagógicos. Tá? Muitas vezes se esbarra, a gente percebe um desconhecimento, tá, das secretarias de Estado da Educação e dos municípios de como operacionalizar nas práticas cotidianas de sala de aula os objetivos a que se quer alcançar. Tá? Ora em barreiras determinadas por ações de órgãos locais, pelas secretarias de Estado municipais e estaduais municipais. Então, existe uma defasagem entre a legislação e as práticas, muitas vezes pelo desconhecimento de como operacionalizar o que está na legislação. Tá? Um outro desafio, que eu acho que é importantíssimo hoje com a publicação da BNCC, é conciliar as particularidades das propostas pedagógicas das escolas indígenas e as orientações gerais da educação brasileira como BNCC. Essa fala que nossa tem a intenção de nortear um pouco, né, para onde que a gente deve ir exatamente para conciliar as particularidades das propostas pedagógicas e o que estabelece a BNCC. Tá? Um outro desafio é realmente considerar a diversidade sociolinguística dos grupos indígenas no Brasil na elaboração de currículos. Tá? Então, não é só a questão linguística, mas é toda aquela questão que a gente falou sobre os princípios da educação indígena, sobre a diversidade dos povos indígenas e da importância de relacionar os seus conhecimentos, práticas pedagógicas e modos de vida dentro do currículo. Tá? Fazendo esse diálogo com os conhecimentos universais. Isso é um grande desafio. Tá? Um outro desafio é que a declaração, a 169, ela estabelece que para qualquer ato administrativo, legislativo, tem que haver uma consulta livre, prévia e informada das comunidades indígenas. Então, há obrigação, tá, por lei, de se realizar essa consulta antes da elaboração dos currículos, ou seja, a elaboração dos currículos ela deve ser realizada com a participação da comunidade. Tá? Já estou acabando esse aqui, já está acabando. Então, outro desafio. Tá? Então, a gente precisa fazer uma análise constante, crítica e informada das práticas curriculares hora em andamento nas escolas indígenas. Tá? Só uma reavaliação contínua da atuação pedagógica pode assegurar que tal atuação esteja sendo capaz de promover, junto aos alunos indígenas, o exercício pleno da cidadania e da interculturalidade, a respeito às suas particularidades linguísticas e culturais. E o último desafio é não apenas elaborar currículos, mas permitir oferecer condições necessárias para que a comunidade participe da gestão da escola. Então, esse aqui é uma breve apresentação. Espero ter contribuído um pouco com esse grande desafio de conciliar as práticas pedagógicas, a elaboração de currículo com as normas da BNCC para o ensino médio. Tá? Então, a gente se coloca à disposição sempre para qualquer
dúvida ou qualquer comentário, tá? A gente não vai poder estabelecer um diálogo aqui, como a gente fez na webconferência, mas a gente está à disposição aqui na Coordenação Geral de Educação Indígena do Campo Quilombola e Tradições Culturais, aqui no Ministério da Educação. Nosso telefone é o 20 22 90 37 90 52. Meu nome é Fernanda. E aí segue o e-mail da diretoria, que é demesp@mec.gov.br. Muito obrigada. Gente, vamos terminar por aqui, né? Já agradecendo muitíssimo a participação da Fernanda, né? Complementando muitas informações, né? Complementando aquilo que a Divina também já tinha começado a abordar na webconferência de educação indígena, e só veio a brilhantar mais ainda. Acho que tirou algumas dúvidas, né? Aprofundou um pouco mais o escopo, né, dos desafios. Isso é muito importante ter em mente para vocês que vão redigir os currículos, considerar atentamente, né, todas as observações que a Fernanda colocou aqui. A apresentação logo mais vai estar aí no YouTube, na página da base. E qualquer dúvida, tem os contatos com a Fernanda. A gente só agradece. Obrigada, Fernanda. De nada. Obrigada a vocês. Tchau, gente. Até a próxima.